Agora nós iremos criar actions para fazer a movimentação do rosto do personagem, tanto para a direita quanto para a esquerda. E o que eu vou fazer aqui, ó, é entrar dentro do Pose Mode. Vou lembrar de ativar essa opção, porque eu fechei e abri o arquivo novamente. E vou para Edit Mode. Posso criar um novo Bone. Vou deixar ele aqui um pouco mais abaixo. Vou mudar o nome dele para CTR Geral, que vai ser o controle do rosto. Então posso deixar assim, ele como controle do rosto. E como vocês sabem, assim como eu coloquei um modificador delimitando a área que iria atuar, eu vou fazer o mesmo aqui. Então vou colocar um constraint. Esse constraint vai ser de limit location, exatamente igual ao anterior que nós fizemos, porque eu quero que ele tenha um movimento limitado, dependendo da região que eu for. Então, se eu quero que ele vá para a esquerda da tela, o personagem, consequentemente, vai ter que virar o rosto para a esquerda da tela. E se for para a direita, ele vai ir para a direita. Então, eu tenho que botar uma limitação até onde esse ponto vai. E aqui a gente vai deixar o máximo como 0.5, ou seja, 0.5, esse menos 0.5 também. Então, já tenho esse movimento aqui, onde o meio é exatamente nesse ponto central. E agora eu vou fazer essa movimentação dentro da interface de actions do personagem. E se vocês observarem, ó, quando eu viro o personagem para cá, para o lado esquerdo da tela, ele tem essa parte do osso, né? Só que se eu vier para cá, ó, esse desenho não vai cair tão bem, porque ele não vai completar totalmente a interface ali do personagem. Há outros meios de fazer isso, até com a movimentação aqui da animação direto no Greasy Pencil, só que é algo um pouco mais complicado, então vou preferir deixar somente com os Actions Pose. E para a gente não ter nenhum problema de interface ou de visualização, eu vou preferir ativar aqui as opções para você poder selecionar somente o nariz aqui, ó, entrar dentro do Edit Mode, vou selecionar esses pontos aqui e vou deletar. Ó. Pode ver que ele ficou assim e até perdeu o gradiente que a gente pode ajustar aqui. Aqui, se eu não me engano, eu deixo em 0 e só vou ajustar realmente ali, ó, a rotação dele. Então, vai ser uma rotação de baixo para cima, vai ficar aqui, acho que aqui já tá bom. Então, se eu pegar essa parte aqui e jogar para cá, ele vai me dar, mesmo assim, uma silhueta boa e para lá também. Então, o que eu vou fazer aqui é só completar um pouco mais, deixar ele ali, ó, um pouco mais certinho. Então, a gente já tem uma silhueta melhor. Tá, agora eu tenho que fazer essa movimentação dentro da parte do Pose Mode. Então, como aqui a gente já havia criado a ação de piscar dentro da Actions, aqui dentro da modificação de Animation do Sheet, eu vou fazer o mesmo, só que eu preciso criar outra categoria, que essa categoria vai ficar denominada com o nome de movimento, rosto, então posso deixar assim, e eu vou colocar a mesma interface que eu fiz anteriormente, do 1 ao 100, sendo que 50 vai ser o centro, então lembre-se de vir aqui em Bone e marcar só a movimentação, 100 vai ser um movimento para cá, então marquei esse ponto, pode ver que ele já tem essa animação aqui, e o eixo 1 vai ser até aqui, então vou selecionar tudo, todos esses keyframes, para não ter um intervalo de animação, eu vou colocar aqui um Interpolation Mode em linear. Então ele não vai ter nenhuma variação aqui de timeline. Vai ser tudo em um ponto só. Agora, como a gente já sabe, a gente tem que designar essa animação para o nosso Bone. Então eu vou fazer isso vindo aqui na parte de Bone Constraint, adicionando um Action. Esse Action, primeiramente, vai ser o Rig, depois vai ser o Bone, que a gente botou CTR geral rosto. Aqui, a parte do canal realmente é o eixo X, eu vou movimentar o X da esquerda para a direita, então posso voltar lá e deixar X, vai ser dentro do Local Space, e aqui o mínimo e o máximo, como a gente já sabe, é menos ponto, que é 0.5, e aqui 0.5. O Action, como a gente já selecionou qual categoria é, vai ser a movimentação do rosto, ele já reconheceu ali, vamos ver se já está funcionando, já está ali funcionando devidamente, então o meio já está no meio do personagem, e aqui já está para cá, lado direito, lado esquerdo, ou lado esquerdo, lado direito, então já está tudo certinho, e a gente vai copiar tudo isso para os outros pontos do personagem. Então, você pode simplesmente selecionar isso aqui, vamos ver se vai funcionar, e apertar F3 e colocar Copy Constraint to Selection Bones, ver se já foi. Então, o Action já está. A gente só precisa realmente adicionar a animação. Vocês podem ver, ó, vou dar um Ctrl Z. Se eu selecionar aqui, não tem nenhum constraint adicionado. Mas se eu quiser copiar exatamente essa interface de configuração do constraint, é só eu selecionar qualquer bone desse aqui e sempre o que tem que constraint por último. Eu aperto F3, que é uma tecla de atalho, pode digitar aí, ó, Copy Constraint or Selected Bones. Então, automaticamente ele copia o constraint do último para os outros bones que são selecionados. Todas as informações estão aqui. Só que a gente não tem nenhuma movimentação. Eu realmente não fiz nenhuma animação aqui dentro do Action Edition, do Editor no caso. Então, como eu fiz anteriormente, o centro daqui do bone vai ser 0, vai vir para cá, como 1, então ele já tem isso, e o 100 vai vir para cá, então ele vai ter esse movimento. Então, como eu já copiei a animação ali, ó, ele já vai ter isso. Pode ver que ele tem um atraso ali, porque
eu não peguei isso aqui e coloquei a interpolação em linear. Então agora já está funcionando como eu quero. Vou fazer o mesmo aqui, só que dessa vez fazendo o action do zero. Então vou deletar esse action, só para vocês verem que é a mesma coisa, só que aquilo ali é um atalho para a gente resolver isso o mais rápido possível. Aqui vai ser o meio, então para cá eu posso colocar a sobrancelha, então marcar mais um, só que lembre-se que toda vez que você aperta o I para marcar, ele marca em tudo, né? Então eu não quero que marque em tudo, somente nessa parte do location em cima. Aqui ele marcou em tudo novamente, não quero, então vai ficar assim e esse para cá. Que tal aprender a criar um personagem 3D completo do zero? Na área de membros do canal estou disponibilizando um curso onde eu mostro o processo de desenvolvimento de um personagem, desde a concepção da ideia até o resultado final. Você vai acompanhar passo a passo da criação do personagem policial steampunk, aprendendo técnicas de modelagem 3D, UV mapping, texturização e renderização de forma prática e objetiva. Se o seu objetivo é evoluir suas habilidades e entender o fluxo de produção utilizando os projetos profissionais, esse curso foi feito para você. Clique na aba Seja Membro e confira todos os detalhes. Nos vemos nas aulas. Vou selecionar tudo, tirar a interpolação para botar em linha. A gente já tem o movimento dele, não ainda, porque eu tenho que adicionar o action que eu tirei lá. Então vem action. Na verdade eu posso fazer o seguinte, já que eu vou copiar, mais uma vez, ó, eu seleciono o que não tem, seleciono o que tem, aperto F3, copy, constraint select. Não está aparecendo aqui, pode digitar, copy, constraint já aparece, é só copiar. Agora ele já tá, ó, com todas as informações que eu preciso e ali, ó, já tá fazendo essa animação. Eu vou fazer isso com todos eles, vou acelerar um pouco o vídeo, mas praticamente a interface do que precisa ser feito é essa. Percebam que aqui, nesse ponto, se eu for tentar adicionar a mesmo action, tentar copiar, ele vai dar esse bug aqui, ó. Isso por quê? Porque ele já tem um action adicionado. Então, se eu pegar qualquer outra modificação de outro action, ele vai simplesmente copiar aquela informação e jogar aqui. Então, o que eu preciso fazer? É adicionar mais um action aqui, porque aqui eu vou ter que adicionar o action como outro modificador. Então, vão ficar dois modificadores aqui de action, só que um eu vou designar da forma diferente aqui, porque não vai ser o mesmo bone e nem vai ser a mesma localização, que aqui está em Z, no outro vai ficar em X. Então, aqui vai ser o rigging, aqui vai ser o bone, que é o outro. Posso deixar em X, local space, menos 0.5 e aqui 0.5. A animação vai ser movimentação do rosto e ali o frame start vai ser 100 e aqui 1. Então agora, ó, aqui tá ao contrário. Então eu posso deixar aqui 1 e aqui 100. Então quando for para lá, ele vai e faz a mesma animação. Então para isso, eu posso copiar o daqui para cá, só que ele não vai dar certo também, ó. Ele vai substituir aquela animação ali. Então o que eu preciso fazer é realmente criar mais um action, fazer o mesmo procedimento, porque ele não vai entender que é um adicional, e sim é o que já está existente. Então, no momento a gente já definiu essa parte de movimentação do rosto, então ele está fazendo isso aqui tranquilamente, só que percebam que o cabelo ainda está estático, né? Ele não tem movimentação nenhuma, então isso é um problema para a gente, porque a gente não consegue definir o ângulo exato, que não parece que ele não está indo totalmente, tem algo errado ali, e a gente precisa fazer esse controle também. Para isso, eu vou precisar, assim como foi feito com o sistema de LETS, definir um LETS, assim como foi aqui, ó, na parte do topete, definir um LETS só para controlar essa área do cabelo. Então, para isso eu vou precisar de mais dois bones, que eles vão funcionar como auxílio para o software entender que aquela movimentação vai ser dada, designada pelo rigging. Então, aqui, se a gente ativar, ó, eu vou ver que eu tenho o LETS tanto para o topete, que a gente não vai utilizar esse, então posso tirar, e também tenho o LETS aqui para a cabeça, é esse aqui. Ele está controlando toda essa área aqui e eu preciso designar um somente para esse ponto.
Então, o que eu vou fazer é criar outro. Eu posso colocar o nosso ponto pivô central aqui na parte do centro aqui da nossa cena. Então, vou designar ele aqui. Vou dar um Shift A e adicionar um Let's. Esse Let's vai ficar aqui, ó, na parte superior, só para entrar aqui a parte do cabelo. E daqui para cá, ó, vai ficar esse ponto. Já está de ótimo para mim. Vou aumentar os segmentos. Posso colocar 7, assim já fica bom. Ou melhor, 6. 6 já está bom. E aumentar também na parte aqui horizontal. Bom, isso aqui já está bom. Vou editar para ele ficar um pouquinho mais fino. Aqui já está de bom tamanho. E o que a gente vai precisar fazer agora é entrar dentro do nosso rigging, aqui em Edit Mode, e criar 2 controladores para adicionar nesse LED. Então, eu vou colocar o meu ponto do rigging aqui ao meio. Posso colocar esse para cá. Vai ser esse controlador na parte lateral. Posso mudar o nome dele já para controlador, ou seja, CTR. Vai ser cabelo e vai ser a parte da direita. Posso dar um Symmetrize nele, que ele já vem vir para a parte da esquerda. E por enquanto eles não fazem nada. Por quê? Eu tenho que pegar esse Let's, assim como a gente aprendeu anteriormente, adicionar um modificador de Armature. Esse modificador vai estar rigado do rigging. E assim eu tenho que vir em Data, na parte de Vertex Group. Eu vou criar 3 Vertex Group e vocês já vão entender o porquê. 2 deles vão ser com o nome do nosso Bone. Esse Bone aqui vai ser o CTR cabelo, lado direito. Eu vou colocar aqui, ó, lado direito. E o outro só muda pro lado esquerdo. Esse aqui vai ser o responsável pelo Bone central, que é esse Bone que controla a parte de cima do crânio da cabeça, ó. No caso, é o nosso Head 01. Eu vou colocar ele também de valor adicional, só para não dar nenhum tipo de interferência ali na hora da gente movimentar isso. Então, o nome dele é Head 01. Vai ser isso. O nível de controle que eu vou dar pro lado direito, não vai ser 100% não. Vai ser 50%. Então, eu posso fazer o seguinte já. Vou botar 0.5 pro lado direito, 0.5 pro lado esquerdo. E aqui pro Head eu faço a mesma coisa. 50% para cá, 50% para lá. E aqui o meio vai ser 100%. Não vai estar nem no controle de um lado e nem no controle de um outro. Ele vai ficar mesmo aqui sobre o controle do Head 01. Então, de imediato, o que isso faz? Ó? Ele já se mexe, no caso o nosso Let's, ó. Ele já tem esse movimento aqui, o movimento de lá, mas pode ver que a parte central continua intacta. E ambos aqui, ó, se mexem com a influência do central, ó, mas pode ver que ele não tem um valor predominante, ele vai proporcionalmente ao valor que a gente colocou lá. Eu posso ajustar aqui também. Agora é a parte do nosso Greasy Pencil, que é essa parte aqui, ó. Lembra que a gente tem que adicionar um modificador de Let's, só que esse já está associado ao Let's da cabeça. Eu vou trocar para o Let's do cabelo. Então, cadê se eu renomeei? Acho que eu não renomeei ainda. Tá aqui Let's, deixar Let's cabelo e vou jogar ele para dentro da coleção de cabelo. Eu vir aqui, trocar para Let's cabelo. Agora a influência que a gente tem é essa aqui, ó. Do lado ele vai para cá, do outro faz isso e ele gira, ó, nesse sentido. Então, como eu disse que ele não estava predominantemente, ele estava proporcional por conta disso. E para ele dar uma melhor impressão, eu tenho que pegar esses 2 pontos e dar um parentesco no nosso Bone do Head 01. Então, vou deixar em Make Parent, Keep Offset. E agora, se eu movimentar aqui, ó, ele já funciona de forma exata. E mesmo assim, a gente tem esse controle daqui para cá e de lá para lá, certo? A parte do Let's está pronta, do cabelo. Posso escondê-lo aqui já. E eu vou associar esses 2 bones ao nosso controlador aqui, ó. Então ele vai fazer da mesma forma. E eu preciso deixar eles dentro da nossa camada de movimentação do rosto para exatamente fazer isso. Então tá, se o rosto for para lá, diferentemente, eu não coloco para lá, eu boto para dentro. Então o que eu posso fazer aqui é marcar o nosso keyframe dentro do bone de localização, tudo em 50%. Então se ele vai para lá, eu posso deixar isso aqui entrando aqui, ó, exatamente dessa forma e vindo para dentro, fazendo isso aqui, ó. Eu vou marcar outro keyframe. Aqui ficou confuso porque a gente ainda está associado a alguns bones aqui, ó. Então posso tirar só momentaneamente para a gente conseguir visualizar. Eu vou tirar aqui a parte de movimentação. Então esse eu posso tirar, esse já foi, esse também, só o de action, parece que já foi tudo. Deixa eu ver. Já, então se eu movimentar aqui fica mais fácil. Vou movimentar para lá. Esse action aqui vai ser o movimento do olho, do rosto, ó, que ele faz isso. Daqui do 100, posso marcar mais outro keyframe, deixar tudo isso interpolation em linear. Então a gente tem isso aqui. Agora, se eu movimentar para lá, eu vou ter a diferença que esse aqui e mais para cá, eu vou marcar outro keyframe. Para fazer isso, em 50, você vai marcar o frame aqui. Do lado de cá, ele vai marcar o frame para cá. E no 100, ele vai vir para cá e entrar para dentro. Então ficou um pouco confuso aqui. Então a gente tem esse movimento aqui, ó. Vou colocar a interpolação em linear. Colocar esse aqui
em Pose Mode, tirar, colocar em G. Então vai ser isso e isso. Agora o que eu tenho que fazer é como eu fiz anteriormente com os outros bônus, colocar o Action. Então esse Action vai ser referente à movimentação, que é esse aqui, Action. Então posso selecionar esse, mais esse, apertar F3, Copy, Select Constraint, esse com esse, F3, Copy, Constraint Select. Então vai ser isso e isso. Aqui eu posso ajustar algumas coisas, ó. Vou começar a ajustar o limite ali do cabelo. Então se voltarmos aqui, ó, movimentação do rosto, essa parte aqui pode ir mais para frente e mais para cá. Esse aqui pode vir mais para cá também. Agora, da mesma forma, a gente vai criar os mesmos controladores que foram feitos aqui, ó, para direcionar o personagem movimentando de um lado para o outro. Vai ser de cima para baixo. Então, vou adicionar o limite aqui, ó, na parte superior. Então, venho aqui em bônus, como vai ser nos eixos Y, vai ser também menos 0.5 de limite e 0.5. No caso, ele está em outra propriedade, então vai ser aqui, ó. 0.5 está no eixo Y, agora já está funcionando. Então eu consigo fazer isso aqui, ó, é o que eu pretendo fazer com esse personagem. O que eu vou fazer para criar mais uma sequência de animações é vindo aqui na parte de movimentação dos actions e criar outro. Já que esse já está pré-definido, eu posso salvar, posso até tirar esse aqui, ó, para não ter nenhum problema, e ele já faz isso, né? Todo personagem já tem esse controle de animação. Então eu vou vir para cá, vou criar o primeiro, os das sobrancelhas. Então posso criar em New, aqui pode ser movimentação, cima e baixo. Então já tenho esse limite aqui de controle. A parte do meio será essa. Posso designar isso aqui sendo o meu ponto inicial. Vamos definir que o eixo 1 é para o personagem olhar para cima. Então, ele vai vir com a sobrancelha um pouco mais para frente, aqui, vai olhar para cima. Vou repetir o mesmo fator com outro aqui, ó. Então posso esconder essa parte do Let's, vir aqui nesse controlador e definir com 50. Ele vai estar em 0 e 100. Ele vai estar olhando um pouco para baixo assim. Então posso colocar aqui e esse aqui. Então a gente tem esse controle. Vou fazer a mesma coisa com os olhos. Então ambos terão aqui, o outro também aqui. Em cima ele vai para cima, para baixo também vai para baixo. Vou fazer agora com o nariz. Posso tirar essa interpolação. A parte da boca também. Com as orelhas a mesma coisa. E para cá e aqui. Parte de cima para cá, para baixo. E agora com a parte do cabelo. Então, com o cabelo pode definir isso, ser esse aqui. E o que a gente vai denominar aqui é que esse controlador, quando for para cima, ele vai olhar para cima, quando for para baixo, ele vai olhar para baixo. E a gente vai fazer também com os actions. Então aqui, ó, eu vou vir com o primeiro controle, né? Vou vir aqui em Action, vou designar o nosso rig, depois o nosso bone, vai ser esse, e designar em qual localização ele vai estar. Vai ser no Y Location, no Local Space, e aqui menos 0.5 de 0.5. A ação, que vai ser mover o rosto cima e baixo. Ele já saltou, então posso colocar 100 e aqui 1. Então acho que eu já tenho esse controle aqui, ó. Eu vou repetir o mesmo processo para todos eles, então vou acelerar o vídeo e a gente encontra no final do processo.
Bom, ao final de tudo a gente tem esse movimento aqui, ó. Como eu deixei ele todo com o limit location em X e Y, ele vai mover tanto de um lado para o outro, esquerda para direita, de cima para baixo. Só que se eu fizer isso aqui, ó, ele dá essa impressão que ele realmente está mudando a posição de vista, né? Então a gente pode ir ajustando isso conforme a animação vai sendo feita. E além do mais, a gente tem os outros controladores aqui que permitem fazer coisas maiores.